toda arte precisa de técnica. Músicos, escritores, pintores, todos eles estudam anos a fio para poderem refinar a sua arte. No entanto, a técnica sozinha é fria, é morta. E para isso, todo objeto artístico precisa de emoção. Seres humanos são feitos de emoções e elas, sejam as boas como as ruins, precisam estar presentes nas artes para que elas sejam realmente vivas. Dessa forma, não é de se surpreender que muitas obras artísticas tenham sido escritas, compostas ou criadas durante períodos de grande emoção dos seus autores. As emoções, como eu já falei, não necessariamente são positivas. Muitas vezes, essas grandes obras nasceram do mais puro sofrimento. E é exatamente disso que eu vou falar aqui hoje. Vou falar de 3 autores que escreveram grandes clássicos em períodos de extrema crise de sua vida. Eu me chamo Júlio Oliveira, você está no Narrativamente e seja muito bem-vindo. O primeiro autor que eu vou falar aqui é um que eu gosto muito, chamado Mario Puzo. Mario Puzo, ele é o autor do Poderoso Chefão. Sim, o filme é baseado num livro. Acontece que antes de escrever o Poderoso Chefão, Mario Puzo passava por um problema relativamente comum com os escritores, que é o seguinte: ele escrevia boas histórias, as histórias eram bem avaliadas pelos críticos, no entanto, infelizmente ele não vendia bem, essa é a verdade. As histórias não chegavam ao público, ele não conseguia fazer dinheiro, e no fim o que ele tinha era bons livros, bons contos, bons romances, mas que ninguém lia. Então basicamente ele não conseguia viver com esse trabalho. O Mario, ele era um jornalista formado, mas ele não ganhava bem e ele tentava, contudo, embarcar na literatura, só que, de novo, ele tinha trabalhos de excelência, mas que simplesmente não deslanchavam no mercado e ele sentia que aquilo não era para ele. Simplesmente, ele teria que largar aquilo que ele tanto amava para realmente se dedicar a um trabalho tradicional, digamos assim, no caso no jornalismo, porque simplesmente ele tinha uma família para sustentar, ele tinha que pagar as contas e a vida cobra caro. Por isso mesmo, ele chegou a pensar em desistir da literatura. Foi um momento de desespero para ele, porque, e eu falo isso como artista, eu não consigo me ver sem escrever. Imagino que para ele dizer que vai largar tudo, porque simplesmente não tem como se sustentar, foi um momento horrível. E ele chegou bem perto, realmente, de parar de vez com a arte. Porém, graças a Deus, o que aconteceu foi que ele recebeu uma proposta irrecusável. Uma editora contratou ele e ofereceu um adiantamento de $5.000, que era realmente uma bolada, para ele escrever uma história de máfia. Isso porque o Mario Puzo, como o próprio nome dele deixa claro, ele é um ítalo-americano. Ele nasceu nos Estados Unidos, mas ele tem ascendência italiana. Além disso, ele era jornalista. Então ele tinha todo um trabalho de estudo e conhecimento a respeito da atuação da máfia nos Estados Unidos. E daí, ele aceitou o contrato, é óbvio, e com isso ele escreveu a obra-prima dele, que é O Poderoso Chefão. E depois de escrever o livro, ele participou dos roteiros dos 3 filmes, junto com Francis Ford Coppola, ganhou o Oscar, inclusive. E, bem, exatamente, ele conseguiu escrever um livro quando ele estava a ponto de desistir, e foi exatamente o que ele precisava para finalmente deslanchar no mercado, porque qualidade ele já tinha antes. A nossa segunda história é de um outro autor que eu amo, que é o Anthony Burgess. O Anthony Burgess, para quem não sabe, é o autor de Laranja Mecânica. Muita gente só conhece o filme Laranja Mecânica, mas como quase tudo no mundo, nasceu nos livros. A questão é que o Anthony Burgess também, ele era um autor que não tinha lá muito sucesso. Ele tinha bons escritos e tal, mas não vendia tanto. O desespero mesmo veio quando ele recebeu o diagnóstico de um médico indicando que ele teria mais, no máximo, 2 anos de vida. O Burgess, ele ficou desesperado. De novo, ele tinha uma esposa para cuidar, ele tinha uma família para criar, e os trabalhos dele na literatura não tinham dado muita grana, ele não tinha uma reserva financeira. Então o que foi que ele fez? Ele pensou, olha, eu vou escrever uma penca de livro nos próximos 2 anos. E o que ele fez foi exatamente isso, ele não parou de escrever. Ele não parava muito para pensar, todo dia escrita. Saiu uma porrada de livro nesse tempo. Entre eles, Laranja Mecânica. Acontece que Laranja Mecânica foi a grande virada da vida do Anthony Burgess, porque foi o livro que mais vendeu, o livro que teve o maior sucesso de crítica, de público, que virou filme, que é um filme histórico aí do Kubrick, o diretor, e simplesmente foi algo que mudou a vida do Burgess. E agora a parte mais interessante é que é o seguinte, o diagnóstico do médico estava errado.
Então passaram-se os 2 anos, o Burgess seguiu vivo. Ele foi morrer, ele já estava com a idade avançada, não tinha nada a ver com a doença que ele foi diagnosticado. Mas, querendo ou não, foi um impulso necessário para ele trazer essa obra de arte maravilhosa, que é o Laranja Mecânica, que eu já falei aqui várias vezes, é um dos meus livros favoritos da vida. Eu acho maravilhoso e recomendo para todo mundo. E mais uma curiosidade bônus sobre o Anthony, antes de partir para o último autor, é que ele não gosta tanto do livro Laranja Mecânica. Ele sempre falou que, olha, eu escrevi meio na pressa e a galera atribui umas informações que eu nunca nem pensei. Então, muito da filosofia do livro, da crítica social, às vezes, não foi planejada pelo autor. Inclusive, isso é o que acontece com vários autores, com várias histórias. Mas não deixa de ser interessante essa relação que ele tem com a própria obra, que é bem diferente do que nós, fãs e outras pessoas, têm. Isso eu acho bem interessante de observar. Mas agora, o último autor que escreveu no desespero, eu não vou dizer que ele teve um ponto de desespero específico, como foi o caso do Mario Puzo, do Anthony Burgess, que tiveram momentos realmente de desespero e aí sim saiu tudo. Esse terceiro autor teve uma vida de desespero, na verdade, uma experiência intensa a vida inteira, de várias dificuldades, mas que ele conseguiu transformar isso em arte de alguma forma, que é o Fyodor Dostoiévski, o autor russo, muito famoso. Se você não conhece, procura aí Dostoiévski, Crime e Castigo, O Jogador, Memórias do Subsolo, só procura. O Dostoiévski, para quem não sabe, ele era de uma família relativamente abastada, mas que basicamente perdeu toda a riqueza. Ele já foi preso na Sibéria, foi exilado, foi condenado à morte e, de fato, ele ficou de frente para a arma, ele estava para ser fuzilado antes de cancelarem a sentença dele. Ele tinha problemas com jogo, com alcoolismo, ele já perdeu a esposa, o irmão, ele já perdeu, parece que isso foi recente, né? Isso tem mais de 100 anos, tá, gente? Acontece que o cara teve uma vida extremamente sofrida. Na verdade, eu podia fazer um episódio inteiro, bem longo, falando só da biografia do Dostoiévski, que é sensacional e eu recomendo para todo mundo procurar. Mas o grande ponto é que para cada parte, para cada pequeno inferno que ele viveu na vida, ou grande inferno, ele transformou em arte de alguma forma. O jogador fala do vício dele com o jogo. O idiota, os demônios, tudo se aplica de alguma maneira a vivências dele, as transformações que ele teve em vida, as dores que ele viveu. E assim, eu não quero aqui romantizar o sofrimento de qualquer forma, mas eu tenho a agradecer ao Dostoiévski, ao Mario Puzo, ao Anthony Burgess, por mesmo em tanto sofrimento, eles terem presenteado o mundo com a arte deles, que é algo fenomenal. Todos eles já morreram, mas eles deixaram pra gente vários presentes. Eu acho que isso é uma coisa fantástica da arte, que é você viver emoções, viver experiências que outras pessoas viveram, só que em um ambiente relativamente seguro. Então você consegue viver a dor, a frustração, um pouco do vício nessas obras, só que de novo, sem correr um risco real, mas você consegue ter essa experiência, você consegue ter essa vivência. É uma maneira de almas se comunicarem através do tempo e do espaço. E é uma das coisas que eu amo na literatura, é uma das coisas que eu amo na arte. E de novo, eu só tenho a agradecer a essas pessoas que, independente do desespero e do sofrimento, elas conseguiram deixar presentes pra gente. Enfim, com esse depoimento aqui no final eu encerro o episódio. Espero que vocês tenham gostado. Pesquisem sobre esses autores, eles têm obras interessantíssimas além dessas citadas. E não dá pra eu aprofundar tudo aqui num episódio. Eu quero realmente só fazer aquela apresentação geral pra vocês correrem atrás, porque vale a pena. E é isso. Muito obrigado por acompanharem o episódio até aqui. Nos vemos em breve, pessoal. Um abraço e tudo de bom. Valeu!